Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Primeiro, eu queria citar um dos pioneiros da nossa região, pouco lembrado, Manuel Romualdo. Manuel Romualdo e mais um irmão dele, que não se sabe o nome, eram goianos e vieram para esta região para marcar uma posse de terra. Em cada local que eles posavam, eles davam um nome naquele local. Exemplo, quando eles adentraram a região de Dourados, eles, na beira do córrego Sucuri-Mirim, eles acharam a sucuri. E aí deram o nome nesse local de Sucuri-Mirim, que é uma fazenda conhecida até hoje. A próxima dia, eles seguiram viagem e pousaram num local. Nesse local, eles pernoitaram por mais de um dia e deram o nome de Falha, que é atual conhecido por Placa do Abadil. No outro dia, seguiram em viagem. Na próxima pousada deles, uma onça à noite comeu o burro que eles traziam, que estava amarrado, que carregava as bruacas. Aí cedo eles viram que o burro tinha sido comido pela onça. Como é que eles iam seguir viagem? Aí tiveram que ficar onde estava, que é a atual fazenda Paradouro. Deram o nome de Paradouro por causa desse motivo, que foi o paradouro definitivo deles. Manuel Romualdo, o irmão deles, segundo informações, foi morto por flechada de índios na região da Picadinha. Manuel Romualdo, logo em seguida, vendeu a sua posse para o coronel Rufino de Guialope, que por consequência vendeu para João Abolte, que foi o fundador da região da Paradoura, que até em 1916 foi o médico que cuidou nos poucos dias de Joaquim Teixeira Alves antes da morte. Manuel Romualdo, com a ajuda de 2 azambujas, fez uma picada, que é a tal picadinha falada. Essa picada ia dar origem até o Rio Dourado, onde eles pretendiam marcar uma posse. E eles que foi o que fez a estrada, que é hoje Dourados até Itaú, que ia para Inhoaque, que essa estrada serviria para levar gado para vender e comércio na região. Foi a primeira estrada feita na região, a casco de cavalo e roda de carreta, foi feito por Manuel Romualdo e com a ajuda dos 2 azambujas. É Francisco Azambuja e um outro nome que me falha a memória aqui agora. Isso no ano de 1886, foi quando Manuel Romualdo chegou na região da Picadinha, mais precisamente na fazenda Paradouro. O Guialope da Laguna, o grande marcador de posse do Barão de Antonina, ele morava na região de Jardim. E a mando do Império, na época, foi fazer o reconhecimento da região. E ele chegando na região de hoje, Cabeceira do Apa, assim se expressou. Chegando no relatório dele, chegando na cabeceira dos Dourados, que havia muito peixe dourado na cabeceira do rio. Chegando na cabeceira dos Dourados, onde os peixes tinha muito, e dali ele começou a exploração do Rio Dourado, que ele deu esse nome da cabeceira dos Dourados, que é o peixe. Peixe muito conhecido pelos indígenas, que chamavam de dourado por causa da escama, que é semelhante a uma moeda, que é a cor de prata do dourado. E o Guialope da Laguna fez esse relatório, que consta no livro do Taunay, da retirada de Laguna. O Guialope, nessa viagem que ele fez o reconhecimento, ele se acidentou, e um acidente no pé.
E por esse acidente ele até recebeu uma indenização do Império mais para frente. Tá? Então o nome de Dourados, das fontes que eu tenho é essa, que é o Galope da Laguna, no reconhecimento dele, chegando na cabeceira. Logo em seguida, o pessoal que vinha para essa região aqui, falava, passando lá pela cabeceira dos Dourados, sentido outro lugar qualquer, Nioaque e tal, sempre citava esse nome. Eu acredito que das fontes desse nome é por aí. Um fato importante que muita gente está aqui, às vezes não se atenta para esse fato, é o porquê que Dourados é aonde está. Em primeiro lugar, a Companhia Mata Laranjeira tinha uma subcomissaria, que seria a espécie de uma filial, que explorava o mato na região, que ela tinha sede aonde é hoje o bairro Jockey Club. Lá tinha essa sede. E deste local se levava erva até Porto Murtinho para embarque no rio. Então, esse embarque de erva ia por carreta de boi. Então ela saía do Jockey Club, a primeira paragem das carretas é onde hoje é a rodoviária, que eles davam o nome de paragem dos carreteiros, que é ali que se reunia. Então esse córrego tem o nome de paragem por causa desse motivo. Acontece que essa estrada, ela tinha um traçado que não passava por nenhum brejo e nenhum córrego. Ela não passava porque não tinha que fazer ponte por causa das carretas de boi. Então eles procuravam o divisor de água, que aí facilitava a construção da carreteira. E se vocês observar, em Rota de Dourado nasce o córrego Laranja Doce, o córrego Laranja Azeda, o córrego aqui no Santa Maria, o córrego do Engano, o Rego d'Água, o córrego Água Boa, o Paragem, tá cheio e Dourados não tem nenhuma ponte. Nós estamos no topo. Então eles procuraram esse local porque esse local não passava, não tinha nenhum atolador, era só a estrada. Daí que surgiu a primeira carreteira que saiu Marcelino Pires. Esse é o principal motivo que Dourados foi escolhida aqui. E ela era na divisa do arrendamento da Mata Laranjeira. Facilitava o comércio do mate, que era a grande fonte de comércio da região. Então esse é um dos motivos por que Dourados começou aí. O início da povoação de Dourados começou com a casa. Já existia outros moradores na região, mas a primeira casa, feita por Januário Pereira de Araújo, é na Avenida Marcelino Pires, esquina hoje com a João Rosa Góes. Ele fez uma casa e depois fez mais 4 casas logo em seguida. Para fazer o alinhamento da Marcelino Pires, o início, diz que fizeram assim, eles pegaram uma tábua, fizeram um esquadro numa tábua, e através desse esquadro eles fizeram o alinhamento. A ideia, fizeram a esquina, Marcelino com a atual João Rosa Góes. Isso começou as casas. Logo em seguida, veio demarcar a posse dos torracos aqui na beira do rio o engenheiro Paulo Mortarelli, que foi o primeiro engenheiro a medir terra em Dourados. Esse Paulo Mortarelli é uma família de italiano vindo de Corumbá. Esse Paulo Mortarelli que veio fazer o primeiro alinhamento junto com o Januário e outros aqui em Dourados, que aí deu o primeiro traçado, que seria mais ou menos hoje da rua Benjamin Constante até a praça onde está ali a Igreja Imaculada Conceição. Mas o início do comércio de Dourados forte se deu a partir de Dourados sentido Itaú. Por quê? Porque os caras que chegavam em Dourados só vinham dessa região. Porque eles não passavam a ponte do Rio Dourados aqui, porque era mata, então eles vinham de Itaú para chegar em Dourados. Então o comércio se desenvolveu para lá. Ele só veio mudar o fluxo maior do comércio ao contrário depois da instalação da colônia federal, que é onde abriram a ponte para ir para Campo Grande e São Paulo. Aí fez o inverso. Aí mudou o comércio para o sentido leste, que é onde hoje Dourados desenvolve até mais. E ficou o outro lá. O primeiro presidente da República a visitar Dourados oficialmente, que eu tenho conhecimento, foi o Juscelino Kubitschek. Ele se elegeu em 56, se não me engano, em 57, em junho de 57, ele esteve em Dourados. Ele veio em Dourados para inaugurar a BR-16, que naquele tempo não era 163, era 16.
e a Praça Juscelino Kubitschek, que é a atual Praça do Cinquentenário, que tem o monumento até hoje lá, mas caiu a placa. O administrador da colônia trouxe um grande público de colonos na época para vir aqui assistir o presidente. E o que aconteceu? O cerimonial de atender o presidente da República em Dourados esqueceu de levar no palanque água. E o presidente da República pediu água no palanque. E não tinha. Aí olharam para trás, viram uma moça que tinha lá, por nome de Odete de Oliveira Dalzac, que é a esposa do Edson Royal de Oliveira. Perguntaram se ela não poderia ir numa casa próxima ali buscar água. A casa mais próxima era do Luiz, telegrafista da empresa real, fica a uns 200 metros. Ela foi buscar água, veio com uma jarra na mão e um copo. E serviu o presidente da República. Aí o presidente da República agradeceu e deu para ela um presente, um buquê de flores que ele recebeu na hora que ele desceu do avião em Dourado, deu de presente para ela. Em 1953, essa data, mais precisamente mês de novembro, aconteceu um acidente na ponte do Rio Dourados, em atual Vila Brasil, antes de existir Vila Brasil, e tombou a balsa. Arrebentou um cabo de aço e essa balsa morreu aproximadamente 18 pessoas. E aí iniciou a criação de Vila Brasil e o movimento de fazer a ponte, porque por falta da ponte que tombou a balsa e matou esse povo. E o movimento de fazer a ponte, veio o governador e fizeram uma ponte de madeira. Mas a história da ponte correu a região. Em 1965, o governador era o Fernando Corrêa da Costa, foi autorizado a fazer a ponte do Ponta Porã do Passo Torraca, de concreto. E o caminhão que vinha trazendo o maquinário para a ponte, pararam na Vila São Pedro aqui de tarde, e desceram num boliche ali para tomar uma pinguinha, e os curiosos começaram a perguntar, e esse maquinário vai para onde? Aí o pessoal falou, isso aqui vamos fazer a ponte aí. Mas a ponte na cabeça dos colonos que moravam naquela região, que falavam, é a ponte em Vila Brasil. Que tinha... Aí ele falou, mas tá perto? Você vira à esquerda aqui, logo o rio tá aí. Resultado, o caminhão foi baixar lá em Vila Brasil, que é hoje Fátima do Sul, descarregaram lá, depois de 15 dias que eles estavam trabalhando, descobriu que o endereço estava errado, não era lá, era aqui que vai para Ponta Porã. Aí o que aconteceu? A população não deixou os maquinários sair. Resultado, a ponte saiu primeiro lá para depois sair a de Ponta Porã. O deputado Rachid Saldanha teve que tomar recurso para fazer lá daí. Saiu por engano ali a primeira ponte. Segundo a informação da família Melo aqui em Dourado, filho do Ciro Melo, são dos antigos aqui, a Marcelino Pires tem 40 metros de largura pelo seguinte motivo. Na época, começou a circular em São Paulo e Rio de Janeiro bonde. E eles imaginavam que isso ia andar em toda a cidade do Brasil. Aí eles deixaram com 40 metros, que a ideia era para o bonde andar pelo centro. Esse foi o pensamento deles na época. Por isso que eles deixaram 40 metros, porque nenhuma cidade na época tinha os 40 metros de rua aqui. Deixaram essa avenida na época e já pensaram nisso. Quer dizer, que eles usaram a cabeça. E hoje nós temos uma avenida bonita, larga, graças a esse pensamento desse pessoal na época. Eu acredito que um dos fatos mais importantes do crescimento de Dourados foi a criação da colônia federal pelo Getúlio Vargas em 1943. Primeiro ele criou o território federal de Ponta Porã, criando aqui uma jurisdição federal. O governo do estado queria que essa colônia aqui fosse no norte de Mato Grosso. E o Getúlio concordou e quis aqui, porque aqui ele ia acabar com o monopólio da Mata Laranjeira. Instalou essa colônia federal, trouxe essa leva de nordestino e de quase a grande maioria nordestino, mais de toda a região do país, fundou essas colônias aqui, em torno de 10 mil famílias, eram 300 mil hectares no início, e aqui se desenvolveu, Dourados começou a aparecer para o mundo na época, né? Chamou a atenção de muitos investidores. Então a colônia federal trouxe para a região um impulso aqui que o reflexo disso até hoje nós estamos vendo aí. Dentro da colônia federal foi criado o município de Douradina, Fátima do Sul, Vicentina, Jataí, Glória de Dourados e Deodápolis. E Dourados é o que é hoje graças
essa colônia federal. Dourados hoje, em 2015, nós estamos em crescimento em passos largos aí, porque hoje nós estamos um grande centro universitário. Dourados é reconhecido no Brasil inteiro. Pode-se falar que Dourados você não vê falar em crise, no país inteiro você vê falar. Aqui, quando chegar aqui, o resto já diluiu tudo, porque aqui ainda não está falando em crise, né? Então, Dourados hoje tem um sucro alcooleiro muito forte, agricultura forte, comércio muito forte, o centro educacional aí nem se fala. Essa cidade tão jovem, com certeza, uma cidade de futuro brilhante. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.